Editorial. Arrumei muitos inimigos poderosos depois que descobri dentro de mim, dentro da minha profissão, que mentira vira bicho e come o dono. Às vezes a verdade desagrada, fere, chateia. Por mais cruel que seja ela, mais dura e difícil que ela seja, ela é a verdade e reina absoluta sobre todas as coisas. Não tenho dúvidas que Deus odeia a mentira, e para espalhar essa sabedoria popular os homens fizeram uma frase: o diabo, porque a mentira é obra dele, faz a panela, o que é um objeto muito maior, mas não sabe fazer a tampa. A Operação Coffee Break, que sujou, enlameou, atirou ao desespero, ao descrédito muita gente boa desta sociedade, políticos, empresários e pessoas, foi, a meu modo de ver, o maior mal já feito publicamente em Campo Grande. Obra do mal, doentia e diabólica, desrespeitosa ao ensinamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E parece que contaminando mentes e corações, aquela operação, aquela obra maligna, foi se espalhando, contaminando coisas, pessoas e criando uma espécie de loucura, hipnose coletiva, onde era fácil comprar a ideia de que todo mundo estava envolvido e não adiantava desmentir, dizer que não, porque a obra era tão maldita, tão diabólica, tão malvada, tão cruel, que como uma epidemia, como uma doença, foi aos poucos contaminando esta sociedade. Eu sempre me precavi contra esses acontecimentos que coletivamente saem contaminando tudo. Naqueles instantes, restava aos apontados pelas mentes diabólicas, pelo plano diabólico, apenas orar, rezar, pedir e jejuar para que alguém tivesse a lucidez de olhar para eles como pessoas, tendo deles piedade e compaixão. Foi assim que, no passado, mataram o que chamavam bruxas, e depois de muitos séculos, eis que os que apontaram aquelas pobres e indefesas almas vieram a público pedir desculpas, pedir perdão, mas agora isso não faz o menor sentido, porque o que foi feito está feito. Não existem dúvidas que Deus odeia a mentira, porque nenhum ser experimentou, lutou, batalhou e batalha tanto no mundo espiritual como Deus o faz para não deixar que seus filhos, que somos todos nós indistintamente, não nos rendamos a esse mal, a mentira. Quando Deus criou o mundo, a serpente usou da mentira para enganar Eva, convencendo-a. Vejam que esperteza, porque Eva era uma obra de Deus, convencendo-a a comer do fruto proibido. Assim, a mentira foi a primeira arma, o primeiro instrumento usado pelo inimigo para contrapor a verdade de Deus, causando com a desobediência a cisão, a separação entre o ser humano e o Criador. Queridos, pensem comigo. Vejam que poder destruidor possui a mentira. Enquanto Deus ordena seu povo, vejam bem, ele não aconselha e nem pede, mas ordena que não minta. Acreditar numa mentira é muito mais fácil, mais cômodo, mais palatável, mais agradável, especialmente se não se importem
a grande maioria, com as graves consequências que isso pode acarretar, inicialmente contra aquele que é vítima e depois para aqueles que preferiram ignorar a Deus e embarcar nos caminhos da mentira, porque a verdade não se mistura com a mentira, são inimigas naturais como água e óleo. Por isso, por mais tempo que leve, a verdade sempre triunfará. Estamos cheios de ensinamentos bons a respeito da verdade. O próprio Cristo disse: conheça a verdade e ela vos libertará. Deve ser por isso que o diabo, descrito nas Escrituras, é o pai da mentira. Sintam a guerra entre Deus, o Criador, e o diabo, que também foi sua cria e tentou derrubá-lo na formação do mundo. Deus usa a verdade como arma e o diabo, a mentira, por defesa. Tenho pena quando vejo alguém embarcando no caminho da mentira, porque esse é o caminho da desonestidade. E Deus é santo. Nele não há vestígio de pecado, de iniquidade, de desonra. E é por isso, e só por isso, que ele não tolera a mentira. Hoje estamos vendo o surgimento das provas contra as pessoas que juraram dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade, quando testemunharam contra nossos vereadores, ex-vereadores e empresários, afirmando sob juramento que viram, ouviram ou participaram de negociatas onde rolou dinheiro para comprar a consciência de vereadores, para caçar um homem que já estava moralmente caçado. E este homem não era outro senão o tal Alcides Bernal. Senhores, com essa mentira que sustentaram perante pessoas, autoridades legalmente constituídas, muita gente passou, foi submetida a momentos de dor e de desespero. Houve choros e ranger de dentes, houve humilhações, prisões, desrespeito às pessoas, fornecimento de matérias para serem publicadas, fotos, filmagens, notícias falsas, má conduta de autoridades e tudo aquilo que pode significar uma obra diabólica, vinda para destruir pessoas e construir uma outra que deixou nossa cidade como está. Nossas crianças desassistidas e famintas, pessoas morrendo nos postos de saúde por falta de médicos e remédios, ruas esburacadas, servidores sem pagamento, chicanas, roubos, desvios e mentiras e mais mentiras espalhadas por toda parte. Esse é o rescaldo que teima em não morrer. Se fosse verdade o que diziam, tudo isso já teria sido sepultado, mas mentira, eu lembro aos senhores, é como água e óleo, não se misturam. E como foi que isso tudo frutificou? Com toda a argamassa daquilo que Deus mais abomina, a mentira, a língua mentirosa. E qual será o castigo que cada um que participou de tudo isso, colocando quase 1 milhão de pessoas desta cidade no desespero e na desesperança? Se não se arrependerem, do mais alto ao mais insignificante, não verão a glória de Deus, porque estão sujos, imundos perante o Criador, porque Deus abomina a mentira. E porque, se não se arrependerem, não verão a glória de Deus? Porque Deus é bom, tão justo, que mesmo abominando o pecado, neste caso a mentira, ele ama tanto o pecador que deu seu Filho para mostrar a verdade e nos libertar do poder da mentira. Queridos,
Terminamos uma semana de muito trabalho, muita correria, muitas vitórias, mas também muitas tribulações. Deixo-lhes uma frase que me mandaram ainda ontem a respeito deste assunto que acabamos de enfocar. Todos se levantarão contra ti com mentiras e traições. Mas estando você com a verdade, eles serão confundidos, humilhados e envergonhados. Bom dia.